Os objetos são elementos que nos permitem nós criarmos tipos de dados personalizáveis à nossa medida, ou seja, basicamente o que nós podemos é, em vez de termos, por exemplo, tal como nós vimos no vídeo anterior, ter uma lista, por exemplo, de números inteiros ou uma lista de strings, nós podemos ter uma lista de um determinado tipo de objetos. Por exemplo, aqui neste caso, se eu criar uma classe de utilizador, em que o utilizador vai ter uma string username e uma string password, nós podemos criar uma lista de utilizadores em que vamos conseguir que cada elemento na lista então guarde dois dados, neste caso duas strings, um username e uma password. Para isso o que nós vamos fazer é então começar a fazer aqui a criação dos objetos e perceber o que é que nós devemos fazer para tomar em consideração esta parte da criação dos objetos. E que é algo que vamos fazer em Android, mas que é algo transversal a várias outras linguagens de programação. Ora, vou pegar aqui no exemplo que tínhamos aceito no último vídeo, e o que eu vou fazer é aqui dentro do package onde nós estamos a trabalhar, aqui neste caso como example my application, eu vou fazer aqui o botão direito, new, e vou selecionar aqui Java Class. Eu vou querer criar um ficheiro Java sem um layout associado, ou seja, não será uma activity. Vou criar aqui Java Class e vou identificar aqui, por exemplo, utilizador. Okay? E vou dar aqui um Enter. E é criado então aqui um ficheiro utilizador.java, aqui com esta identificação do package em que está inserido, e reparem, ele já está aqui deste lado, no lado esquerdo, a ser apresentado dentro do package do My Application, e temos aqui public class utilizador, e aqui vamos colocar agora aqui a nossa informação. A primeira coisa que eu faço sempre na criação aqui de uma classe e na configuração da mesma é colocar aqui os vários elementos que nós vamos colocar. O que vamos identificar dentro neste caso, do utilizador. Ou seja, nós vamos ter aqui uma string username e uma string password. Okay? E temos então definidos aqui estes dois elementos para a classe utilizador. O que nós vamos fazer de seguida são três coisas. Vamos encapsular os campos, vamos criar os construtores e vamos criar um método toString. Para isso vamos começar por encapsular aqui estes dois elementos, ok? Ou seja, vamos aqui numa zona vazia, vamos fazer aqui o botão direito do rato, vamos selecionar aqui a opção Generate, também podemos colocar Alt e Insert, e vamos selecionar aqui Getter and Setter. E vamos selecionar aqui os dois elementos, ou seja, vamos dizer que queremos criar para o username e para a password. Okay? E reparem, é gerado então aqui este código que nos permite ter então acesso a um método get e um método set para cada um dos elementos que nós estamos aqui a trabalhar. O que vamos fazer agora de seguida, e eu costumo fazer isto entre a definição dos elementos e os métodos gets e sets, é criar os construtores. Okay? Para a criação dos construtores, eu vou aqui novamente colocar o botão direito, Generate, e vou selecionar aqui a primeira opção, que será então o constructor. Okay? E neste caso o que eu vou selecionar vão ser os dois elementos. Okay? Aliás, vamos fazer algo diferente. Vamos selecionar aqui em baixo Select None e vamos criar aqui o chamado construtor sem parâmetros. Ou seja, basicamente eu estou a criar, ou com este construtor, poderia criar então um utilizador sem qualquer valor associado, ou seja, sem um username e sem uma password. Ou então, o que eu costumo fazer é colocar aqui valores pré-definidos e valores padrão, caso eu tenha um elemento, neste caso seria um utilizador sem valores associados, ou seja, eu coloco aqui username igual a aspas e password igual a aspas. Ok? Vou aqui rearranjar o código. E basicamente isto permitiria-me então, eu ao criar um utilizador sem lhe dar um username e uma password, ele atribuir logo automaticamente aqui vazio em ambos os valores para que ele possa ser usado e que possa ser implementado. O que vamos fazer agora é criar aqui um outro construtor e vamos fazer exatamente o mesmo passo que fizemos anteriormente, ou seja, Generate Constructor, e vamos selecionar os dois elementos, username e password. Okay? Vamos aqui colocar um OK. E reparem o que é criado. É criado aqui um construtor em que nos é passado aqui dois elementos, um string username e um string password, e nós temos aqui this.username igual a username e thisPassword igual a password. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós estamos a criar um utilizador e a passar-lhe um username e uma password,
Nesse novo utilizador que nós estamos a criar, o seu username, ou seja, o this.username, este valor do username aqui, será igual ao username que eu vou passar por parâmetro. E a mesma coisa para a password. Okay? E isto é algo que depois vamos ver mais aprofundadamente na prática já de seguida. Vamos ainda criar aqui um terceiro tipo de construtor, que é o que eu costumo chamar o construtor, ou o que se chama o construtor cópia, em que basicamente eu vou duplicar o conteúdo que tenho aqui neste construtor, e o que eu vou fazer é alterar aqui estes dois elementos e vou dizer que vou passar aqui um utilizador, neste caso, por exemplo, U. Okay? E basicamente o que eu vou dizer é que em cada um destes elementos eu vou colocar aqui um U.username e U.password. Isto o que é que nos permite? O construtor cópia permite-nos nós pegarmos aqui no nosso utilizador ou num utilizador e criar uma cópia exatamente igual a esse utilizador. Vamos imaginar que eu teria um utilizador, por exemplo, com username admin e password, okay, por exemplo, daria então para nós pegarmos neste utilizador, duplicá-lo e criar então vários utilizadores, ou um segundo utilizador igual, ou até criar mais utilizadores. É algo que poderá ser bastante interessante e bastante útil mais para a frente. Okay? O que nos falta aqui colocar é o método toString, e o método toString é extremamente importante, pois no caso de não utilizarmos uma list view, vai ser o elemento que vai ser apresentado, ou a apresentação do elemento vai ser dada através do método toString. Então o que nós vamos fazer? Eu normalmente coloco o toString no final. Então aqui nesta zona eu vou fazer aqui novamente generate e vamos selecionar aqui o método toString. Okay? Aqui neste caso ele pergunta-nos quais são os elementos que nós queremos apresentar com o utilizador. Eu vou aqui colocar um OK e ele coloca-nos aqui toda esta informação. Okay? Isto basicamente o que eu iria fazer era, para cada utilizador, eu iria apresentar aqui então o utilizador, chaveta, username igual o valor do username e depois password e o valor de password e fecharia com chaveta. O que nós vamos fazer é colocar aqui algo mais simples. Vamos colocar aqui nome mais, aliás, username mais, vamos colocar aqui uma seta e vamos colocar aqui password. Okay? Ou seja, quando eu quiser escrever os dados de um utilizador, e poderia, por exemplo, colocar aqui apenas o username, irei colocar então algo deste género. Aliás, vamos colocar aqui apenas o username e depois vamos ver que conseguimos aceder aos dois valores, username e password, independentemente de não estamos aqui a escrever. Okay? E basicamente seria isto a criação do nosso utilizador e a utilização então de criação aqui da classe para definir aqui o objeto utilizador. Aqui no caso agora vamos abrir aqui a nossa main activity e eu vou retirar toda esta informação que eu tenho aqui. A única coisa que eu vou reaproveitar será então a list view e a referenciação da list view com um elemento layout. E o que eu vou agora criar será então aqui uma lista de utilizadores. Okay? Por norma o que eu faço é colocar o ArrayList aqui fora. Okay? Eu vou dizer que quero um ArrayList de utilizador, vou colocar, chamar-lhe aqui por exemplo lista. E aqui dentro vou instanciar então essa lista. Lista igual a new ArrayList. Okay? Reparem, é exatamente igual ao que nós tínhamos feito anteriormente. A diferença é que aqui nós não estamos a definir isto como sendo um valor ou um ArrayList de valores inteiros ou de valor de strings, mas sim de um tipo de dados que nós definimos à nossa medida, que será aqui então o objeto utilizador. Okay? O passo seguinte, agora vamos colocar aqui elementos dentro da lista. Ora, nós para criarmos um utilizador, nós temos aqui então várias formas de o fazer. Neste caso vamos colocar aqui o nome da classe, utilizador. Okay? Como qualquer objeto que nós vamos criar, ou como qualquer variável que nós vamos criar, nós temos que dar aqui um valor. Okay? Por exemplo, aqui o 1 igual a new utilizador. E eu vou colocar aqui apenas desta forma. Ao colocar aqui desta forma, o que eu estou a dizer é que este utilizador que eu estou aqui a criar está a ser criado com o construtor sem parâmetros. Reparem que eu tenho aqui o utilizador abrir e fechar parênteses, que é exatamente o mesmo que eu tenho aqui. Ou seja, este utilizador que eu estou aqui a criar como o 1 será então o username e a password vazios.
ok? Eu posso ainda alterar esse username e a password, ou seja, eu posso chegar aqui e colocar aqui o 1.set username e vou colocar aqui, por exemplo, username 1 e posso colocar aqui, por exemplo, o 1.set password, como por exemplo, password 1. Ok? Isto é completamente possível e eu posso fazer então a alteração dos valores assim desta forma. Outra forma de nós criarmos aqui objetos é passar então aqui, utilizar aqui o construtor com parâmetros, ou seja, eu passar automaticamente o username e a password, ou seja, eu posso chegar aqui, por exemplo, colocar aqui um utilizador, eu vou chamar aqui, por exemplo, o 2, igual a new utilizador, e agora aqui dentro eu vou colocar aqui, por exemplo, user2, vírgula, pass 2. E reparem que automaticamente ele identifica-me que este valor aqui é o valor esperado para o username e que este valor aqui é o valor esperado para a password. Okay? Fazer desta forma ou fazer desta é exatamente o mesmo. Okay? Ele vai nos dar exatamente o mesmo resultado. A diferença é que aqui neste caso eu estou a criar um utilizador e estou a posteriormente colocar aqui os valores do username e password. Inicialmente ele teria então o username e password a vazio. Aqui neste caso eu quando estou a criar o utilizador estou a colocar logo aqui os elementos. Okay? O que nós podemos ainda utilizar é criar um utilizador, que neste caso eu vou chamar o 3, utilizando o construtor cópia, em que neste caso, reparem, eu vou colocar aqui o 2. Okay? E reparem o que é que isto me permite. Permite-me dizer que este, o 3, que eu tenho aqui, terá exatamente os mesmos dados do U2. Okay? Reparem, algo que eu vou fazer agora será, por exemplo, chegar aqui e fazer o 2.set username novo username. Ok? Ou seja, eu estou a dizer que após criar o segundo e o terceiro utilizadores, eu vou ao segundo e vou alterar aqui o username. E vamos verificar que, neste caso, o 3 terá user2 e pass2 como valores, mas o U2 já terá então aqui o username alterado. Ok? Isso é algo que vamos ver um pouco mais à frente. Para já, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos pegar aqui na nossa lista e precisamos de adicionar então aqui estes utilizadores que nós estamos a criar. Nós estamos a criá-los, mas temos que os adicionar à lista. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui lista.add e vou dizer que lhe vou acrescentar aqui o 1 e vou triplicar aqui esta linha. Ou seja, vou colocar aqui mais duas vezes e vou acrescentar aqui o 2 e o 3. Ou seja, estou a dizer na minha lista que estou a acrescentar estes três valores. De seguida, o que é que eu tenho que fazer? Fazer exatamente a mesma coisa que já fizemos anteriormente, de criar então aqui um array adapter, okay? Do tipo utilizador, chamado adapter, e de resto será exatamente igual ao que nós já fizemos anteriormente, ou seja, vamos passar aqui o contexto, o tipo de layout e a lista dos utilizadores. E finalmente lv.set adapter e vamos colocar aqui então o adapter. Okay? E vamos testar e verificar então aqui o que é que vai estar a ser apresentado então aqui ao utilizador. Aguardamos aqui alguns segundos. E reparem o que é que nós temos aqui então. O primeiro utilizador que foi adicionado foi este com username 1. De seguida adicionamos aqui o 2, que seria este elemento aqui, mas que eu alterei-lhe aqui o username para novo username. E finalmente o 3, que então teria os valores iguais ao 2. Okay? Vamos só fazer uma coisa, vamos aqui no método toString, vamos colocar aqui para trás e vamos voltar a acrescentar aqui esta informação para conseguirmos ver aqui username e password de cada um destes elementos. Okay? E reparem, lá está, este seria o 1, o 2 e o 3, e reparem, tanto este como este têm o mesmo password, porque a única coisa que eu alterei posteriormente seria ali então o username do primeiro. Okay? E com isto nós conseguimos ver como é que nós conseguimos ter aqui então vários elementos e conseguimos aceder a esses elementos da forma como nós entendermos. Vamos ainda criar aqui apenas um evento de clique aqui no nosso elemento, e o que eu vou fazer é, e vou voltar aqui novamente a apresentar apenas
o username, e eu vou dizer que cada vez que eu clico num username, ok? E reparem que ele agora vai-me apresentar apenas os usernames. Ok? Eu tenho aqui apenas os usernames. O que eu quero fazer é que quando eu clico num username, ele me vai aparecer num toast aqui em baixo a password daquele username. Ou seja, reparem, eu vou fazer algo do género. Vou criar aqui um toast. Okay? E aqui no meu toast, no meu text, eu vou colocar isto aqui assim, nesta linha, eu vou identificar aqui o seguinte. Eu sei que o elemento que eu cliquei foi o elemento da posição i, então eu vou fazer lista.getI, okay? E reparem, isto dá-me um objeto, dá-me um utilizador, e agora a este utilizador eu vou fazer aqui .getPassword. Okay? E reparem o que é que vai acontecer. Eu vou aqui executar novamente a minha aplicação. E reparem, eu clicando aqui em username 1, ele dá-me aqui password 1, que era então a password aqui deste primeiro utilizador. Se eu colocar aqui este, dá-me passo 2. Se eu colocar neste, ele vai-me dar novamente passo 2, porque era então a password do 2 e do 3. Ou seja, eu consigo, mesmo que os valores não estejam aqui visíveis, eu consigo aceder aos mesmos, porque isto aqui representa um objeto com todos os seus elementos, ok? E todos os seus elementos, neste caso é o username e password, mas poderia ser outros elementos quaisquer. Eu poderia ter aqui, por exemplo, int idade, por exemplo. Poderia ter aqui, por exemplo, string email. Poderia ter os elementos que eu entendesse, ok? Era-me completamente indiferente, só precisava de configurar aqui o resto consoante estes elementos, mas eu consigo estar a apresentar, então, por exemplo, aqui neste caso apenas o username e depois a conseguir trabalhar todos os outros elementos da forma que eu entender, ok? E está então aqui dada uma vista de olhos aqui à parte dos objetos, aqui a forma como nós conseguimos criar, definição de atributos, encapsulamento, construtores e toString, e depois aqui a forma como nós podemos, lá está, aqui neste caso, criar aqui uma lista de utilizadores, acrescentar os vários utilizadores, passar o adapter. Reparem aqui, isto era a forma como eu iria apresentar inicialmente, com aquele toString padrão, ok? Nós alteramos aqui neste caso para o username. Okay? E teríamos então aqui, lá está aqui, clicando no elemento, apresentando aqui então qual a password desse elemento. No próximo vídeo vamos começar aqui a fazer alguns exercícios a trabalhar com esta questão de utilização de listas e de objetos. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.